Boa noite, boa tarde, bom dia! É live, é terça-feira, estamos começando. E por enquanto, quem a gente vai esperando, o nosso convidado de hoje, Marcelo Leleco, um cara muito massa que trabalha com doutores palhaços já há bastante tempo, da aula, da oficina, da treinamento. Né? Enquanto nós esperamos ele entrar, nós vamos ficar aqui batendo um papo. Seu Josemar Cunha já entrou. Vamos ficar aqui batendo papo, esperando um pouquinho até ele chegar. Ele já está entre nós. Leleco Padilha, eu já vou chamá-lo. Só vou dar um tempo para a galera entrar, tomar um chimarrão e anunciar as novidades. Mas antes, aqui no meu cenário, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Feliz aniversário. Foi o aniversário da Tati, não o meu. Mas a gente está ainda com o cenário montado. Boa noite, Cris, prima, beijo. Direto de Curitiba. Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto a gente está esperando aí para chamar o Leleco, para a gente trocar uma ideia nessa noite. Já pensou em fazer uma escola de capacitação missional? Eu quero aprofundar como missionário, eu quero ir além. Quero te fazer um convite. A escola do Eis-me Aqui de Introdução a Missões. Vai começar agora, 4 de março. Sem ser essa quinta agora, na outra semana a gente vai começar. Então, quer fazer? Poxa, mas tem o Covid, tem todas as proibições, como é que eu vou fazer? Online, 100% online. Entra lá, entra em contato comigo depois, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, eu te passo todas as informações que precisar e vamos avançar, porque esse tempo de pandemia, esse tempo, né, de Covid é um tempo da igreja avançar. A igreja de Cristo foi criada por um tempo como esse, o tempo em que as trevas elas crescem, a igreja se levanta e as portas do inferno não poderão contra ela, não vão prevalecer jamais. E falando nisso, falando de um cara que entra onde quer e fala do amor de Jesus, é um cara muito corajoso. Eu vou chamar então o meu amigo Leleco, Marcelo Leleco, para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto a galera vai chegando, a gente já vai conversando, vamos aquecendo aqui os motores, certo? Começar nosso bate-papo, chega aí. Esperando o Leleco entrar. Aí. Que é isso, meu querido? Proteção. Meu Deus do céu. Passar álcool em gel. É. Meu Deus, hein? E aí, meu querido? Tira essa máscara agora também. Não gostei dessa piada, não foi legal. Não, vamos desligar aqui, peraí. Fala comigo, Leleco. Saudade de ti, cara. Quanto tempo, né, que tu não me chama? Ah, eu te chamo toda hora, cara. Tu nunca tem tempo pra mim. É que agora eu sou do lar. Deus é bom, né, Leleco? Ei. Faz milagres, assim, impossíveis. Faz mesmo. Dá pra ver por algumas pessoas que eu conheço. Exatamente. Ô, Leleco. Oi. Cara, valeu. Muito obrigado por ter aceitado. Sabe que é uma alegria sempre, assim, conversar contigo. Aqui em casa nós somos teus fãs. E eu tenho certeza que a galera vai receber muito de Deus através da tua vida nessa noite. Amém. O privilégio é todo meu. Eu sempre falo que servir ao lado de pessoas que têm um coração em Deus é privilégio. Privilégio, somente isso. Amém. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nunca começo assim, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Eu não sei se tu vai conseguir responder, tá? A pergunta é Marcelo Leleco, Leleco Marcelo? Tu é o Leleco, tu é o Marcelo? Cara, quem tu és? Quem tu és? É que assim, ó, porque Leleco é o nome do meu palhaço, né? Do meu presente de Deus, que é o meu palhaço. Deus me deu esse nome, né? Em 2008, 2009, mais ou menos, ele me deu esse nome aí, de palhaço. E ficou Leleco, e comecei a participar de alguns treinamentos, né? Comecei a buscar treinamentos na área de evangelismo. E o pessoal começou a me chamar pelo meu nome do meu palhaço. Né? Meu palhaço começou a sobressair um pouco, né? E começou a chamar Leleco, e até hoje tem pessoas que não sabem meu nome. E conhece, o único lugar que me chamam de Marcelo, né, no meu trabalho.
E algumas pessoas, ainda por conhecer o meu trabalho lá dentro, ainda às vezes me chamam de Leleco igual, né? Mas surgiu o nome assim pelo meu palhaço e foi ficando. Como se fosse um apelido. Marcelo é meu nome e Leleco é o apelido, né, do Marcelo, mas acabou sendo meu palhaço, né? Virou um apelido para mim, né? Uma marca registrada. Presente de Deus, como eu falei. Show de bola. Então, assim, antes da gente chegar no presente, vamos começar pelo começo. Conta pra gente aí, Leleco, como é que foi? Tá com calor aí? Tá quente aí? Não, só para mostrar que eu tenho leque, só. Tá bom. Então, eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho aqui, tá aqui do meu lado. Aqui da cara. Isso daqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o que é isso. Deixa quieto por enquanto. Tá. Mas assim, ó, começando pelo começo. Como é que o Marcelo conheceu Jesus? Como é que foi esse teu encontro aí com Jesus? Olha, eu tenho a minha família, a minha mãe, no caso, sempre foi, né, no início ela era simpatizante, né, com o evangelho. Depois ela foi buscar mais, né, e eu creio que a minha mãe ela ganhou toda a família. Ela foi a primeira aí para Cristo. Daí veio meu pai, veio minha irmã mais nova, veio minha outra irmã, meu cunhado, e eu vim, né, vim meio que por último, né, da família ali. Mas tem toda essa base da família que eu já frequentava a igreja, assim, às vezes com a mãe, ia num culto, outro, assim, né, era meio que simpatizante, né. Entendia um pouco a palavra, assim, né, mas eu sempre tive princípios, né, em casa, para a mãe conhecer a Deus e passar para a gente esses princípios, né, de acordo com o que a palavra de Deus ordena, né. Mas aí, 2008, tem uma trajetória que eu fui embora para Novo Hamburgo, região ali perto de vocês aí, e ali que eu vim a me aproximar mais das coisas de Deus, né? Tinha um tio meu que ia na igreja, e às vezes eu ia junto com ele, né? Eu me lembro que é até engraçado uma história, que a primeira vez que eu aceitei Jesus foi meio que no susto, né? Meio que obrigado. Na verdade, foi em 2002 isso. Aceitei sem saber. Eu vim embora para Novo Hamburgo, fui morar ficar na casa de um tio meu lá, e ele foi me buscar na rodoviária e era no meio de um culto. Né, no meio do culto da igreja X lá, não vou dizer igreja, né? Da igreja X lá. E daí eu tava todo com a roupa, todo cheio de magrão, toda a roupa e tal, né? Tudo ali, bonezinho e tal, tênisinho e tal, e a igreja bem de costumes, né? A igreja, o pessoal né, homem de um lado, mulher do outro, o pessoal de terno e tal. E eu sentei bem na frente ainda. Fiquei bem na frente lá do culto. Lá. E daí, na hora do pastor falando e tal, eu não estava entendendo o que era aquilo, né? Nem prestando atenção, confesso. E daí o pastor fez um apelo, né? Quem quer aceitar Jesus, a hora agora e tal, né? Eu nem estava muito prestando atenção. E ele olhou para mim assim, você mesmo. Eu olhei pro lado assim, tá, mas eu quem? Eu? É você? Você quer aceitar Jesus? E olha, não, tô legal. Tô bem aqui, eu tô só passeando, vim aqui na casa do meu tio. E tô só de boa aqui, né? Eu tô legal aqui no banco. Ele, não, mas tu vai vir aqui na frente. Tu tem que aceitar. Eu disse, não, mas eu já disse pro senhor que eu tô de boa, tô legal, que não precisa, hoje tá legal. E não, mas tu vai vir. Eu disse, tá bom, você tá me falando que eu vou ir então. E daí fui lá na frente lá, ele fez uma oração. Hoje eu entendo, mas na época lá não entendi, mas eu creio que Deus já estava, né, me escolhendo ali, né, e mostrando que o caminho era esse, né. Mas daí depois, mais para frente, 2008, que eu vim a descer as águas, né. Realmente entender o que é o Evangelho, e Cristo me chamou para isso, né. E me batizei foi em Novo Hamburgo, numa igreja quadrangular ali, tá. Foi bem depois depois que eu fui entender, né, o que Deus tira para minha vida ali, né. Mas era o início. Ali era o início. Né? A primeira vez ali, né, que eu botei o pé, ali era o início. Tu tá girando ali. Eu não sei como é que tá pra galera. Tu trancou, mas agora tu voltou. Tá legal aí pra galera? Tem 21... Pra mim tá legal. Tem 5.000 pessoas me assistindo. Tem. Mais ou menos. Ô, Leleco. Ô, cara, que ligação com o Novo Hamburgo, hein? Aceitou Jesus na marra, depois se batizou. Agora tu tá girando aí. E o Leleco tá girando, meu Deus do céu. Tá trancando. Ai. Deixa eu ver se... Voltou, Leleco? Tu tá trancando. Leleco está sumindo. Olha, tia Márcia entrou aqui. Bom, vou esperando o Leleco voltar. Eu acho que é ele, acho que não sou eu.
Tô aí? Ah, a Tati está aqui do meu lado e ela falou que eu tô bem. Anne, Rafinha, Sara. Oi, volta, Leleco, volta. Volta para a luz. Eu vou chamar o pastor lá de Novo Hamburgo. Tu tá trancado. Vou chamar o pastor de Novo Hamburgo para te destrancar, Leleco. Vem, vem. Meu Deus, ele trancou, olha ali. Ô, o Leleco é bonitinho, olha ali, cara. Que é isso? Tá trancado ali, mas tá bem na foto. Bom, vamos esperar, olha, Leleco. Quem sabe tu não sai e volta. Tu tá aí, Leleco. Vamos fazer o seguinte. Ixi, trancou tudo. Aqui no Paraná está muito bom, mas o Leleco também está bem. Aí, voltou. Aí, chegou até. Tu fez só pegar um chimarrão, né? Foi de Será que é a minha que propósito. tá trancando? Vixe, trancou de novo. Ei, tá vendo? É a Trancou, tua. voltou? É a minha? Só a tua voz. É a tua. Ó, agora tá aí num. Aí, agora tu voltou. É que eu não Tu vai lá paguei, buscar eu acho que chimarrão, eles vão né? cortar. Eu acho que eles vão cortar, eu não paguei. É o aviso. É o aviso. É uma vez. Tá, então a gente tem o Leleco. Aí. Ô, que é isso, rapaz? Eu não tenho isso não, hein? Curte só, ó. Olha a bomba aqui Ah, também, ó. Doutor Palhaço. É chique, né, cara? A gente ó, chique é outra que coisa. é? Que é, hein? Ai, que amor. Eu só tô feliz. Eu tô feliz que certamente eu vou ganhar alguma coisa dessas aí, certo, cara? Certo. É. Vai? Eu, por enquanto, fico aqui, ó. Né? Eu vou tomando minha aguinha por conta que eu não tenho. Mas não é Conhece tua, isso não é aqui? tua essa água aí. Mas não é tua Ah, essa não água. interessa. Não, tá aqui na minha casa, tudo é meu aqui. Tudo é meu. Eu lembro da história Aí. dessa garrafinha aí. Tu lembra da história dessa garrafinha? Tá aqui. Agora tá. Só devolvo depois que eu ganhar essa cuia aí. Ô, Leleco, olha só. Ó, aceitou Jesus na marra, te batizou depois. Show. Daí, Leleco, então, que era um homenzinho torto, ficou bem, né? Se endireitou. Se endireitou, como diria a canção. Mas quando é que tu entendeu, assim, que tu tinha esse chamado, assim, para missões, esse chamado para trabalhar com doutores palhaços? Tu já tinha isso antes da tua conversão, assim? Tu já trabalhava com isso ou depois disso que tu foi entendendo, Deus foi te mostrando que esse era o caminho que ele tinha para tu poder, né, falar do nome dele? Como é que foi para ti isso daí? Na verdade, tempo de escola, eu sempre trabalhei com artes, né? Eu fazia teatro, eu tinha um grupo de dança, né? Danças urbanas, dança de rua. Então, eu tinha um pouco, assim, desse lado artístico para esse lado, né? De gostar de artes. E quando Cristo me aceitou, quando eu vim para a igreja, a primeira coisa que eu botei na cabeça, assim, é que, assim, tem um detalhe que me chamou a atenção, assim, antes de eu me converter, eu vi um primo meu fazendo pantomima, que é o palhaço branco, mímico, numa praça lá em Novo Hamburgo. Ele está fazendo evangelismo com esse palhaço. E até então eu não tinha visto nada nesse sentido. E depois, quando eu me converti, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela imagem desse cara fazendo, né, palhaço, é um tipo de palhaço, né, palhaço branco, na rua fazendo evangelismo. E a primeira coisa que me veio na cabeça, tá, mas é legal o que aquele cara fazia. Será que eu não consigo fazer também? Daí vim para a igreja e tentei me encaixar em algum grupo. Né? Da igreja não tinha grupo de teatro, não tinha grupo de dança de hip hop e tal, ou urbanas. Só tinha um grupo de dança das meninas. E daí, quando não tinha outro grupo, eu fui pro grupo das meninas lá para dançar. Né? Eu queria fazer alguma coisa. E daí, só que como eu entrei pro grupo delas, o que eu fiz? Né? Eu tentei, como a parte da dança não era a parte do balé não era muito a minha área, eu peguei a parte de teatro, juntei teatro com dança. Então, enquanto as gurias faziam uma parte de dança, eu fazia parte da encenação de uma música, enfim, para passar uma mensagem. Aí comecei com a parte de artes dentro da igreja. Mais tarde, eu fiz um grupo de street dance, né, de danças urbanas. Dentro da igreja, montei esse grupo, a gente fez algumas apresentações e tal. Só que algo me chamava para a rua, sabe? Eu estava meio inquieto, assim, dentro da igreja. Né? Fazia os teatros, fazia as apresentações, e era benção, tudo, né? Deus usava a gente para abençoar as pessoas e passar o evangelho, mas eu me sentia muito preso nessas quatro paredes. E algo me chamava para a rua e a lembrança daquele cara na rua
fazendo aquele palhaço, né, evangelizando. E eu pensei, ah, será que eu não consigo também? Mas até então não tinha sido o meu palhaço, né? Então, tanto que eu pedi para Deus direção para isso, né? Tinha um cara, tudo Deus direcionou. Tinha um cara que trabalhava comigo numa empresa e ele era de uma igreja batista. E ele trabalhava com artes, ele fazia malabares, ele fazia palhaço. E daí um dia eu comentei para ele, cara, quem sabe tu não quer ir lá em casa para me dar umas dicas, me ensinar a fazer malabares, fazer pintura no rosto, né? Uma coisa assim para eu... Porque me interessa essa parte aí e tal, né? Tu não quer me ensinar? Daí ele foi lá em casa. Foi lá em casa e quando ele começou a me ensinar a fazer maquiagem, que é do palhaço branco, até eu botei o meu primeiro nariz de plástico, eu tenho até hoje, que é o meu primeiro nariz de palhaço que eu tenho, né? Aprendi a fazer malabares, aí que nasceu o meu palhaço, né? Aí que Deus, na mesma hora, me deu o nome era Leleco Legal, sabe? Uma coisa assim do meu palhaço, assim. Então, Leleco significa legal, uma coisa nesse sentido, assim, sabe? Uma coisa boa para passar para as pessoas. E aí começou a nascer o meu palhaço. Foi 1º de maio, era um feriado que ele foi em casa, 1º de maio de 2009, se não me falo a memória. Foi quando nasceu o meu palhaço, né? Até tenho fotos até, né, desse dia ali, de maquiado, com bonezinho e tal, né? E fazendo malabares. Eu fiquei, acho que o dia inteiro tentando fazer malabares. Tentando fazer. Com uma bolinha eu conseguia. Eu conseguia fazer com uma. Às vezes me atrapalhava, assim, com uma. Daí eu fui tentar botar as outras, daí não adiantava. Daí eu fiquei, sem mentira, eu fiquei, acho que, umas 3, 4 horas tentando fazer. Daí quando eu desisti, eu falei assim para Deus, ó Deus, eu desisto. Eu não consigo mais fazer esse malabares. Eu vou largar de mão disso. Que seja a última vez que eu venha fazer o movimento aqui. Quando eu falei isso daí, eu fiz o movimento certinho. Na hora, assim, das 3 bolinhas, assim, foi incrível. Né? Depois daquilo ali, eu não parei mais, né? Ali nasceu o meu palhaço, né? Só que ainda ele não tiro para a rua e para nenhum lugar, né? Tava vendo figurino e tal. E foi bem uma transição que eu peguei e vim embora de Novo Hamburgo, voltei para Santo Ângelo, aqui onde eu estou hoje, que é minha cidade natal. Vim para cá, aqui que ele deu os primeiros passos, né? Mas antes disso, né, tava voltando um pouco, a minha primeira oficina de evangelismo que eu fiz, daí, fui para dentro da igreja, né, fazia apresentações e queria algo para fora. E daí comecei a buscar alguma coisa no tempo do tempo do Orkut. Tava quase terminando o Orkut, não sou, sabe que eu tava terminando. Na verdade, iniciou o Orkut, acho. Tava terminando o Orkut, assim, tava quase saindo. Daí que eu vi um grupo lá que tava anunciando, tava dando risada, não sei porquê, tu também é desse tempo. Daí eu anunciando o treinamento de evangelismo no Carnaval, né, lá em Porto Alegre. Eu não me lembro se eu vi no Orkut, se eu vi no coisa parecida, assim, eu vi um lugar, um cartaz, enfim, mas me chamou a atenção. Eram 4 dias de impacto, acho que 3 dias de evangelismo, 3 dias de treinamento e mais um dia era impacto no Carnaval mesmo de Porto Alegre. Só que acontece, na época eu trabalhava, então eu consegui só ir 2 dias, né, 2 dias para o treinamento, não consegui fazer o prático. E foi a primeira vez que estava conversando com a minha mulher ali que eu dormi eu conversei com o responsável lá e falou assim, ó, eu não tenho como levar colchão, porque moro no Hamburgo, eu vou levar dentro do ônibus, é complicado. Não precisa. Aqui a gente arruma o colchão para ti. Me arrumaram um colchão bem bom, era um lençol. O meu colchão era um lençol no chão. É melhor dormir no chão. Mas foi benção, né? Ali já estava sendo provado já. E fiz esse treinamento, não consegui participar da prática e voltei para Novo Hamburgo. Voltei para Novo Hamburgo e logo depois daí deu essa transição de eu vir para Santo Ângelo. Daí em Santo Ângelo que o meu palhaço começou a dar os primeiros passos. Né? Eu fiz depois eu participei mais de um treinamento aqui, de um grupo de imersão, um grupo que é lá de Curitiba, da Igreja Quadrangular lá. No tempo do pastor Eliel, que no tempo era líder. E daí fiz esse curso com eles, mais 1, 2, 3 vezes o curso aqui. Eles vinham ali em Horizontina, eles tinham uma base em Horizontina, daí eu fiz o curso com eles. E comecei a ir para a rua. Então, a primeira vez que eu fui para a rua, eu não esqueço até hoje. Eu usei uma calça preta, que é uma calça de um terno que eu tinha, né? Calça preta de um terno, um sapateiro marrom, uma camisa preta que eu tinha escrito no peito, assim, eu tenho, atrás, cheiro de Deus. Era a camiseta, assim, né? E um chapéu colorido e uma maquiagem para assustar as crianças, na verdade. Porque eu peguei uma foto, sabe o Cirque du Soleil, né? Com aquelas maquiagens top, né? Eu peguei a foto, botei do lado e comecei a fazer igual, idêntico, assim. Ficou show, assim, ficou muito legal.
Né? As crianças não chegavam perto, assim, mas ficou legal. E fui pra praça, entendeu? Fui pra praça com meus malabares e com escultura em balão que eu fazia. Né? Até na época aqui foi engraçado, porque até esse cara aí, ele veio... depois virou meu amigo, depois virou meu conhecido, né? E hoje Deus recolheu ele, né? Ele voltou para casa, que a gente fala, né? Ele tinha meia idade, mais ou menos assim, foi uns 3, 4 anos atrás, Deus recolheu ele. Né? Tava com saudade, ele voltou para casa. E ele fazia palhaço, só que ele fazia para ganhar dinheiro. Ele fazia escultura em balão na praça aqui na minha cidade para ganhar dinheiro. E daí depois ele ficou sabendo que ele queria pegar o palhaço. Vou pegar esse palhaço que está fazendo escultura de graça. Né? Porque eu fazia escultura e não cobrava, né? Mas eu nem conhecia ele, nem sabia quem ele era. Nem sabia que ele trabalhava com isso, ganhava dinheiro com isso. Mas depois eu vim conhecer ele e a gente acabou virando amigo, né? Mas foi uma situação bem engraçada, porque nesse mesmo dia que ele estava vendendo lá os balões, eu me lembro que tinha uma família, uma mulher tinha 4 filhos, uma escadinha assim, ela tinha 11, 9, 5 e 3 anos, coisa assim. Bem pobrezinha assim o estilo. E daí eles queriam chegar perto de mim para pegar balão, né? Queriam balão, daí a mãe deles assim, não, filho, não pega, não, a mãe não vai pegar balão agora, nós temos que ir para casa. Eu disse, não, espera que eu vou fazer o balão para eles. Não precisa, moça, a gente, né, quer ir para casa. Só que eu senti o quê? Ela achou que eu ia vender balão para ela. E aquela mulher não tinha dinheiro para pagar balão para aquelas 4 crianças dela ali. E daí eu falei assim para ela assim, ó, mãe, o que o palhaço Leleco vai cobrar é só um abraço. É um abraço de cada filho teu aqui. Eles me dão um abraço e eu dou um balão para eles. Daí ela assim, sim, é só isso. Mas eu senti aquela coisa para te ver, às vezes, um simples balão, né, cara? Pode mudar a vida de uma pessoa, né, de uma criança. Né? E aquela mãe ali, né, às vezes, achando que ia vender aquilo, né? E não tinha dinheiro. Na época, 2010, isso daí é o quê? Como se fosse R$1. Hoje era dinheiro na época, né? Se você vender R$1 o balão, era dinheiro hoje. E me chamou a atenção que eu vi ali Deus me usando já no início, né? Deus me chamando para aquilo ali. E eu fui com a cara e a coragem para fui sozinho, fui no início sem treinamento, sem muito treinamento. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a isso. Tu foi sozinho, Leleco, nesse dia aí? Nessa primeira vez tu estava sozinho? Sozinho. Cara, que massa. Sozinho porque assim, a cara e a coragem, né? Eu fui até com meus pais, eles foram juntos lá, tomar o chimarrão deles, sentar na praça, e eu fui fazer aquilo que Deus tinha me mandado, né? Com a cara e a coragem. Tipo, o início ali eu tinha pouca experiência nessa área de fazer trabalho de evangelismo de rua, né? Não tinha muito, o único treinamento que eu tinha feito era aquele lá com Chamados para as Ruas, que é em Porto Alegre, e depois com ali no Horizontina, 1 ou 2 treinamentos ali. Então tinha pouca base de evangelismo, de palhaço, né? Mas tinha no coração chamado de ir para a rua, de fazer essa diferença. E fui para a rua, comecei com palhaço de rua, né? Fazendo praças, fazendo nos bairros, e fui para a rua e fazia meu trabalho com pouco material que eu tinha, né? Estava recém-formando o material, né? Trabalhando que nem iniciei, que nem eu sempre falo, que é a questão da excelência, né? Eu quero entrar nesse assunto da excelência, porque assim, uma coisa sempre nos chamou a atenção, assim, para quem não sabe, quando a gente fazia os treinamentos do Ex-Me Aqui, treinamento de janeiro, de 20 dias, a gente sempre convidava o Leleco, ele sempre estava lá conosco, e era uma alegria muito grande quando ele podia ficar bastante tempo, assim, né, por causa da questão do trabalho, tudo, né, e nós nos divertimos muito, assim, com o Leleco junto. Mas uma coisa que sempre nos chamou a atenção foi a questão da excelência, em tudo, né, no aperfeiçoamento técnico, mas também dos materiais. Isso a gente sempre, até depois, quando o Leleco ia embora, talvez ele não saiba disso, agora eu vou contar, quando o Leleco ia embora, a gente chamava a galera do Ex-Me e dizia, vocês viram lá como é que o Leleco, ele cuida das coisas dele? Vocês viram que no ano passado ele tinha tal coisa? Vocês viram como é que ele está hoje? Então, assim, a gente sempre chamava muita atenção dessa coisa da excelência. Mas antes da gente entrar nisso daí, eu só quero chamar a atenção de uma coisa, porque a galera tá aí nos ouvindo, né, tá te ouvindo, te vendo, e às vezes a gente pensa assim, o dia que eu souber fazer bem, o dia que eu for o cara, eu vou, faço, o dia que eu tiver minha equipe, e a gente está vendo aí, através do testemunho do Leleco, que a gente só precisa ter o coração disposto. Como ele falou, ele estava aprendendo ainda, estava lá no começo, né, pegou ali as roupas que ele entendeu que eram
né, que poderiam ser usados para aquele momento, e ele saiu sozinho para a praça para evangelizar. Então eu quero chamar muita atenção nisso. Né? A gente não precisa e não deve ficar esperando o tempo perfeito, o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. Na verdade, enquanto a gente vai fazendo, Deus vai nos aperfeiçoando, né? Mas é isso, é um pouquinho da farinha, do azeite, vai lá, que Deus vai fazer o resto. Muito legal mesmo essa história. E só assim para registrar esse pessoal, eu conheci esse pessoal aí do Chamados para as Ruas, tinha uns caras lá que eram muito bons. Tinha uns caras, não estou dizendo todos, mas tinha uns caras lá que valia a pena, assim. Diferenciado. Tati me ajudou aqui. Bom, mas aí, Leleco, então, falando assim, daí então, o Leleco foi se aperfeiçoando, e quando é que tu entende, assim, que dentro do teu ministério deu assim um upgrade, assim, quando é que o que aconteceu? Que tu começou ali com o evangelismo, mas daqui a pouco o Leleco é um cara que tem perna de pau, tem aquelas de gafanhoto, tem, cara, um monte de sapato, aqueles sapatos, pô, nariz, cara, a maquiagem, a melhor que tem, as maletas. Como é que tu foi entendendo assim, não, eu preciso então ser excelente, eu preciso me profissionalizar dentro daquilo que eu estou fazendo. Quando é que aconteceu isso contigo, assim? Como é que tu começou isso? O que chamou muita atenção para mim foi a questão dos trabalhos seculares, né? Tanto o pessoal que trabalha com música, o pessoal que trabalha com teatro, estou falando a parte de artes, né? O secular. Comecei a olhar para o secular, tá, mas por que o secular tem isso e eu não posso ter? Né? Se eu tenho o melhor dessa terra, que é Jesus Cristo no meu coração, né? E ele pode me capacitar e me dar condições para eu poder ter esse melhor acerca disso. E comecei a me questionar acerca, mas será que por que eu não posso ter? Né? Por que o meu melhor não pode ser para Deus? Por que quando é para Deus eu tenho que ser um exemplo assim, para mim eu tenho que comprar o melhor tênis, mas para Deus eu posso comprar algo lá de 1,99, entendeu? Na lojinha lá de R$ 1 lá. Por que para Deus tem que ser assim, para mim tem que ser o melhor? Primeiro é para Deus o melhor. E comecei a me auto-questionar no sentido, me auto-criticar, assim, não, mas eu posso fazer melhor. E comecei a buscar esse melhor. Eu vi excelência em alguns trabalhos seculares e pensar assim, eu como palhaço, como filho de Deus, como cristão, eu não admito eu perder, né, para alguém secular, um palhaço secular, sendo que eu tenho o melhor. Não estou dizendo que eu sou melhor que as pessoas, não é isso. Mas eu tenho esse algo melhor que é Jesus Cristo. Então, eu posso oferecer o melhor para as pessoas através de Deus. E comecei a buscar a questão de materiais, né? Excelência em cada detalhezinho. Eu sempre nas minhas oficinas, tu já participou, sabe que eu falo, pessoal, é o melhor para Deus. Né? Eu sempre falo, eu vou dar uma oficina lá para o cara que é músico. Eu sou músico. Eu falo para ele, tá, e cadê o teu instrumento? Tem um violão? Eu não tenho violão. Tá, mas tu ensaia onde? Se tu é músico. Né? Tu tem que ter no mínimo, se tu toca violão, tem que ter no mínimo um violão. Né? E eu como palhaço, mas sou palhaço, no mínimo tem que ter um nariz de palhaço profissional. No mínimo tem que ter um figurino profissional, um sapato de palhaço profissional, materiais que eu posso me cercar ali, que é a parte circense, né? Que eu fui buscar também. Comecei a buscar excelência nisso, buscar cursos, para poder, hoje, graças a Deus, eu posso, né, ministrar oficinas e cursos. Mas eu busquei bastante curso nessa área, né, para poder oferecer o melhor para Deus e isso refletir na vida das pessoas. E se eu falo assim, se eu posso, você também pode. Porque eu sempre falo que a melhor ferramenta que você tem para evangelizar é Jesus Cristo. Não é todo o material que tu tem, ou toda uma estrutura que tu possa ter ali para poder apresentar o evangelho. Mas o material, ele faz parte, ele mostra a importância que você dá para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Entendeu? Você tem, Deus, eu coloquei o ministério de palhaço na tua mão, o que tu está fazendo? Eu estou dando excelência para ele. Mas de que forma? Daquela história assim, mas Deus me usa com nariz de plástico. Não, ele usa, no início ele me usou com nariz de plástico. Mas chegou um tempo que já era tempo de eu pegar e melhorar esse nariz. Deus está me dando condições de melhorar esse nariz. Né? De pegar um nariz profissional para oferecer um trabalho melhor para Deus. A maquiagem, mesma coisa, no início era pinta-cara, hoje é uma maquiagem clown make, é uma maquiagem profissional de palhaço. Mas tudo tem um início, né? Eu não esperei chegar assim, hoje eu tenho toda essa estrutura, agora sim, agora eu vou lá falar de Cristo. Não, eu iniciei, tudo tem início. Né? Tudo início, a proporção que se tornou esse meu ministério, né, foi tudo presente de Deus. Né? Pessoas, o meu trabalho, né, ele gerou essa questão de eu poder comprar as coisas, algumas ofertas de treinamentos que eu ia para alguns lugares também me ajudou
adquirir esses materiais, né? E é material, como eu falo, todo material é profissional, todo material de excelência, porque é para Deus, né? Porque em primeiro lugar é para Ele, né? Porque Deus nos deu excelência, Ele deu o Filho dele, Ele deu o melhor que Ele tinha, Deus deu o melhor que Ele tinha para nós. E o que eu vou fazer para Ele? Né? Ou seja, tudo que eu fizer vai ser muito pouco pelo muito que Deus fez por mim e faz ainda pela graça dele. Então, aos poucos, esse meu desejo de buscar sempre o melhor foi fazendo com que eu adquirisse mais conhecimento, né? E também a questão do material que eu comecei a adquirir para o meu ministério. Né? Hoje, que a gente falou das pernas de pau ali, eu tenho uma perna de pau ali, que é a Skyrunner, que é quase R$ 1.000. Né? Se eu for somar todo o material que eu tenho aqui, desde material circense, material de figurino, sapato de palhaço, make, né? Aqui em casa aqui eu fiz um camarim, né? Então tudo é excelência. Desde eu sempre falo, os mínimos detalhes é excelência. Que nem, ó, olha a máscara que eu comentei, né? Eu boto o nariz nela aqui, depois junto aqui. É um detalhezinho, mas é excelência. É coisa simples, tipo, ó, tem aqui um. Olha, Lecos, sumiu teu som. Leleco. Ó, sumiu o som. Eu não sei se está ouvindo. Estamos sem som. Estamos sem som. Vamos ver. Fala, Leleco. Sumiu. Só estamos te vendo, mas sem som. Era melhor a gente estar ouvindo o som que te vendo. Ó, isso aí. Fala, agora começa a falar, vamos ver. Não, ainda não. É, sem. Tu não tá ouvindo também? Tu não. Vamos ver, mas tá lendo, sabe ler. Tá lendo. Vamos ver aqui. Vamos ver pro Leco sair e entrar de novo. Dizer para ele. O meu também? Não estão me ouvindo? Eu tô sem som também? Ficou tudo sem som? O Leleco sumiu agora. Vem, Leleco. Eu estou com som? Vamos ver. Essa é a pergunta. O Rodrigo está sem som. Eu também estou sem som? Não, vamos ver agora. Alô, alô. Só o Leleco está sem som, viu? Só o Leleco está sem som. Ei, Leleco caiu. Meu Deus do céu. O Leleco caiu. Vamos então agora chamá-lo. Volta, Leleco. Volta. Mesmo que tenha caído, cara, Jesus está aí para te levantar de novo. Vem que vem. Fala, Leleco. Cortou? Tá sem som. Não, tá com som, tá com som. Eita, Leleco. Agora tu trancou. O Rodrigo, quem ouve eu, tá ouvindo eu dele. Agora tá bom. Tô te ouvindo, tô te vendo. Não vai xingar ninguém aí que a gente tá te ouvindo. Agora tá bom. Que não tô ouvindo? Mas aí são teus assistentes que estão por aí, Leleco? Ih, quase quebrei aqui. Pode falar, agora tô ouvindo. Tu tem os assistentes aí que trabalham contigo, Leleco? Aonde? Aí, contigo, tu não tem os assistentes aí? Tu tava falando umas coisas aí, pessoal? Não? Não, aqui em casa eu sou assistente. Tu é o assistente. Tá certo. Eu que sou assistente em casa. Sim, sou assistente da mulher. Tá, isso eu já sabia. Eu não queria falar, mas já sabia, imaginava. Ô, Leleco, me conta uma coisa. Me conta uma coisa. Depois a gente pode falar dos milagres, assim, Diga. né? E como o senhor é poderoso. Mas como é que é o trabalho do Leleco?
né? O pessoal tá vendo aí onde é que o Leleco atua, é hospital, como é que tu faz, assim, conta um pouco assim as aventuras do Leleco, se tiver também algumas histórias aí de hospital, de coisas que tu viveu, né? E depois eu quero contar a história da mágica lá na praça, o Maitá aqui no treinamento em Porto Alegre, na Copa do Mundo, que foi muito legal, né? Mas conta, como é que funciona o trabalho do Leleco? Leleco, ó, o Leleco é o mentor do Medeiros Vergara. Chegando a Newton Lucas, isso são horas? Ai, 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 ai. Assim não vai dar. Vem, Leleco, vem pra luz. Ixi, nós estamos perdendo o homem. Foi só o cara começar a ficar famoso que ele vai sumindo. Voltou, Leleco? Ai, 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 tu tá só mexendo a boca, né? Ai, 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 ai. Ixi, foi de novo. Caiu. Caiu de novo. Vamos chamar esse homem. Ó, o Leleco, ele deve estar aí, deve estar ouvindo. O Leleco tem tudo excelente, menos a internet. Assim não dá, Leleco. Nesse tempo de pandemia, a internet tem que estar bombando. Volta, volta. Ei. Tá virando palhaçada isso. Tá. Tá palhaçada isso. Tá virando palhaçada, parece palhaçada. Tá vendo? Tudo excelente menos a internet. Aí, ó. É, mas a internet é minha, por isso que não é com excelência, né? Tá vendo? Então, conta aí, como é que é o Eu falei pra mulher, tem que pagar, eu falei pra ela, se não pagar, eles não podem. Tem que pagar, né, meu? Quer comprar só o nariz, não paga internet. Conta aí como é que é o trabalho do Leleco pra galera saber. Como é que o Leleco faz da vida dele? Ele trabalha onde? Ele é um doutor, mas como é que funciona esse trabalho desse doutor Leleco? Pode pensar do Leleco direito. Ai, 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 ai. Deixa eu arrumar aqui. Arruma. Para de parar. Ele trancou. Eu fingi que eu tranquei, mas ele trancou de verdade. Eixa. Deixa eu contar uma história do Leleco. Ele vai ficar agora aí rodando. O Leleco trabalha com mágica também. A gente foi fazer um evangelismo na praça aqui no bairro Maitá, em Porto Alegre, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo 2014, o ex-Mequir fez um treinamento. O Leleco estava junto conosco no final de semana. E ele tinha uma mágica, que ele tinha um casaco por cima, ele estava algemado. E no meio dessa mágica ele tirava assim a algema. Só que tinha, claro, obviamente, era uma mágica, tinha um truque. E quando ele estava parado, tinha um gurizinho que tentava olhar por dentro do casaco, e o guri subia assim, tinha um escorregador, ficava dentro do casaco assim, tentando espiar o Leleco, e o Leleco tentando se virar para o guri não ver. E assim, com todo carinho, educação, xingando o guri, dizendo, sai daí, guri, brincando. Só que assim, ó, a gente tava ali da equipe, que tava vendo que o guri tava tentando descobrir os segredos do Leleco, tentando correr com o guri. Sério, a gente ria muito, muito. A gente esqueceu até do evangelismo. A gente queria rir do Leleco, da algema e do guri. Fala, Leleco, agora tu voltou, já contei uma das histórias, senão eu vou contar outras, hein? Ai, ai, ai. Tá aí ou não tá? Não houve nada? Ixi, eu vou começar a contar as histórias dele, então. Se tu... Ó, não tem som. Tu não tem som. Só eu tenho som aqui. Ixi, caiu de novo. A gente fez outro treinamento A gente fazia treinamento de 20 dias em Osório, em janeiro. E nesse treinamento, a gente também levava o Leleco e a gente fazia uma... Tinha uma equipe, era na cidade de Osório, tinha uma equipe que fazia um trabalho de igreja perseguida, os caras entravam, invadiam o treinamento, e o pessoal que não conhecia pensava que era de verdade, parecia um assalto. E o que foi combinado é que iam amarrar o Leleco fora, assim, tipo, amarrar na goleira, sei lá, no pátio. Olha, amarraram o Leleco, pegaram o Leleco, amarraram. Só que ele era amarrado de verdade, assim, por baixo dos braços. No outro dia, ele estava todo assado. Fala, Leleco. Tô contando aí o dia que te amarraram lá no treinamento. Quem tava... Tá louco, nem me fala, rapaz. Tá louco? Que sofrimento. Ali eu senti mesmo o negócio dos perseguidos, porque tá louco. Me judiaram. Sim, ficou todo marcado, assim, das cordas que te amarraram de verdade. Cara,
Na verdade, sim, ó, eu não vou dizer quem, mas falaram, ó, a Mas barra de verdade. Hã? não era para ser de brincadeira aquilo, levar a sério? Não, era de brincadeira, mas contigo não. Foi o que a gente passou, disse, ó, ele pode pegar de verdade. Como é que é, né? Alguém tem que Ah, sofrer legal. pelo bem da equipe. Então, agora vamos ver se Engraçado. agora vai funcionar. Conta aí dos hospitais, do trabalho do Leleco. Trabalho profissional ou trabalho do Ministério? Ministério. O doutor Leleco, o Tá, que faz? Vai aonde? Como é que funciona o negócio? tá. Que nem eu falei, o início eu comecei nas ruas, tá? Daí depois, mais tarde, eu vinha conhecer o trabalho de palhaçaria hospitalar e comecei a buscar direção para isso, né? Cursos, vídeos, enfim, ver algumas referências. Então, nasceu o Doutor Palhaço, né? Projeto de humanização dentro do contexto hospitalar. Estava sozinho também, não tinha ninguém. Só eu de novo para começar a fazer esse trabalho. A minha irmã, ela tinha uma boneca que ela fazia que era magnética. Era uma bonequinha mesmo de pano e ela fazia de evangelismo, né? Essa boneca usava como evangelismo nos bairros. E eu falei para ela, olha, tem um desafio novo aí, entrar para dentro dos hospitais. Não quer fazer parte, né? Fazer, quem sabe a gente transforma a tua boneca num palhaço. E ela, olha, mas eu não é muito meu chamado, meu ministério, enfim, nessa área, mas vamos encarar. E aí nasceu a doutora Magnólia, que foi a primeira parceira do palhaço, do doutor Leleco, dentro dos hospitais. Iniciamos nós dois, e começamos a fazer esse trabalho dentro dos hospitais. Como é que funciona? Visitas dentro, a gente começou na pediatria, né? Fazer visitas dentro da pediatria. Nós entramos com um projeto de humanização, né, no contexto hospitalar, e fazer, apresentei para o hospital a ideia do projeto, como ia funcionar, as visitas mensalmente e tal. E acho que trancou. É, começou a E daí trancar. a gente começou a fazer esse Atual. trabalho com ela. Comecei a fazer esse trabalho com ela. Iniciamos ali nós dois. Confesso que apareceu mais pessoas para fazer o trabalho junto com a gente, né? Só que tem muitas pessoas que... Hã? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Pode falar. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo agora. Tá ouvindo, Ebe? Tá ouvindo? Eu tô. Tu não tá ouvindo, né? Tá ouvindo Fala, agora? Leleco. Tu Comecei a fazer esse ouve? trabalho lá dentro. Eu ouvo. Surgiu esse trabalho lá dentro, a gente começou a fazer, e várias pessoas queriam trabalhar também lá dentro. Queriam fazer esse projeto também. Só que depois que iam junto com a gente para ver como é que era, daí sentiu a pressão algumas pessoas, né? E viu realmente que não era a realidade totalmente diferente. Tu fazer um palhaço de rua e tu fazer um palhaço dentro de um contexto hospitalar, né? É bem diferente isso. Né? Tu fazer ali, um exemplo, fazer um trabalho com a criança na rua, ela tá contente, ela tá feliz, está correndo, ela tá alegre, o familiar também. E dentro do hospital? Dentro do hospital é tudo limitado. A criança geralmente tá com soro, tá com medicação, tem hora para tomar medicação, tem hora para alimentação, não pode correr. Então, a abordagem é diferente. E tem muitas pessoas que o psicológico não consegue trabalhar dentro do hospital. Né? Por exemplo, eu quando via crianças, às vezes em estado até vegetativo, crianças ali, ou até pessoas adultas em estados terminais, que a gente chegou a acompanhar já, isso me motivava mais a levar mais, cada vez mais a palavra de Deus para essas pessoas. E tem pessoas que, ao contrário, via essas pessoas e choravam, ficavam tristes. Eu sempre falo para as pessoas, Mareleco, tu não se motiva, tu não funciona quando eu vejo uma criança, né, debilitada, quando eu vejo um adulto que tá entre a vida e a morte ou com uma doença que pode levar ele à morte e tal. Eu falo, não, a gente se motiva, a gente fica né, comovido com aquela situação, mas se eu tiver que chorar, se eu tiver que fazer isso, vai ser dentro do meu carro, depois que eu terminei de fazer meu trabalho para Deus. Né? Não vai ser lá junto com o paciente, ou com o acompanhante, ou com o profissional que trabalha na área do hospital. Né? A gente pede força para Deus para que a gente possa fazer esse trabalho com excelência para ele. Que as pessoas, né, a própria Tati teve no hospital, então ela pôde vivenciar o que é estar do lado de um paciente, né?
e poder receber a visita de alguém que vai levar alegria para ela. Então é bem diferente isso. Então a ideia nossa ali é depois a gente conversa, a gente ora, né? A gente chora às vezes contando alguma história, lembrando alguma história que a gente passou dentro do hospital, mas no momento que a gente está no quarto, né? A gente está ali justamente para levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus e alegria para as pessoas que estão ali. Né? A gente leva alegria, a gente fala, tu vai para o hospital levar alegria. Não vou levar alegria para o hospital. Eu vou levar Jesus para as pessoas que estão lá. O hospital é estrutura, é parede. Né? Leva, desde que a gente entra na porta ali, tem um porteiro para recepcionar a gente no hospital, ele já recebe a palavra. Ele recebe a nossa mensagem para ele. Isso depois vai para o profissional, para a enfermagem, para o médico, para o recepcionista. E por último é o paciente. Né? A gente fala, vou lá, às vezes acho que vai lá para o hospital para levar guia só para o paciente, né? Mas eu paciente, pessoas que trabalham dentro do hospital, cuidando, né, dessas pessoas lá dentro. Então, elas também merecem receber esse amor. Trancou de novo, baby? Tá, dá para te ouvir. Trancou a imagem, mas dá para te ouvir. Tá por aí? Agora trancou tudo. Trancou. Deixa eu aproveitar, daqui a pouco o Leleco volta aí, a gente está com problemas técnicos. Mas assim, eu vou perguntar daqui a pouco para o Leleco como é que faz para quem quiser aprender, né? Quiser trabalhar com doutores palhaços. Mas, tá voltando? Tá ouvindo o Leleco? Não. Mas, nós vamos aproveitar a parceria que nós temos. Ó, internet, ele falou. Leleco, você está aí? Não? Bom, o Leleco não pagou a conta. Não pagou, Felipe. Ele é assim mesmo, conhece ele. Aí, caiu de novo. Ai, esse Leleco. Mas então, enquanto que eu chamo o Leleco, eu já vou aproveitar para passar aí para a galera. Dentro dessa parceria com o Leleco, o ex-Mequi vai lançar uma escola de doutores palhaço muito em breve. Para quem tem vontade de ir para o hospital, para quem tem vontade de aprender as técnicas, para quem tem, né, eu quero fazer isso. Eu entendo que isso é algo de Deus na minha vida. Vai acompanhando que logo nós vamos lançar a escola, vamos fechar datas com o Leleco, trazê-lo para cá para estar conosco. A gente está passando aí por essa questão da pandemia, mas logo vai acontecer. E ele voltou. Qual o Instagram do Leleco? Qual é teu Instagram, Leleco? É Leleco Padilha. É isso? Tá. Já é aí uma coisa para te fazer, trocar a tua internet. O Instagram dele é Leleco Padilha. Acho que é isso. Né? Depois eu dou uma olhada aí. Ó, eu não tá vendo. Ele tá falando com o pessoal da técnica lá, mas a gente vai vendo. Paga a internet. Fala comigo, Leleco. Tu tá aí? Tu tá entre nós? Eita. O Leleco... Ixi, caiu. Caiu de novo. Então, poxa, eu quero trabalhar com isso. Fica ligado. Muito em breve nós vamos estar lançando a escola. Ó, ele é o Leleco Padilha. Esse é o Instagram dele. Vamos ver aqui se eu chamei ele. Opa. Ali, ele sorriu. Acho que a gente vai botar o Leleco só escrevendo. Vai escrevendo aí, Leleco. A gente vai... Né, a gente vai vai lendo aí aquilo que está escrevendo. Já estamos captando o som. Cadê o Leleco? Tá de palhaçada. Tá aí, né, fala comigo, Leleco. Que judiaria essa conexão. Tu voltou? Já foi também. Tô aqui. Eita. Vai e vem. Ih, parou de novo. Agora voltou. Voltou? Fala, Leleco. Voltou? Voltou nada, pegadinha. Vai, fala. Agora voltou. Falei. Já tá 90 minutos de
de internet trancada, tá bom. Ô Leleco, Que pena essa internet caindo, é verdade, dona Irene. A dona Irene ali falou que tá a internet caindo. Eu tô tentando entrar aqui, mas ela cai de novo. ô Leleco, antes que tu Oi. caia de novo, me diz uma coisa. Se o pessoal quiser, pô, eu quero aprender, como é que faz? O pessoal pode te chamar, tu vai nas igrejas, tu vai nas cidades, como é que funciona isso? Precisamos ter essa aula aqui, sei lá, cara, é que eu tenho que dizer um lugar longe de ti. Aqui em Caxias do Sul, como é que tu faz? Como é que o Leleco faz? Aqui no litoral, em Torres, Santa Catarina, como é que funciona isso, senhor Leleco? Por falar em Caxias do Sul,